Olá, boa noite. Estamos iniciando o nosso culto de louvor ao nosso Deus. Convidamos você para cantar conosco. Esse é um momento de alegria, onde nós vamos louvar ao Senhor, mesmo aí onde você está nesse momento, na sua casa. O hino é o 410, Felicidade no Serviço. Acesse aí no seu celular, no seu cantor cristão, como você achar melhor, e acompanhe conosco o louvor e a adoração ao nosso Deus. Hino 410, louvando a Deus. Nós fomos criados para louvar ao nosso Deus, nós fomos criados para a glória do nosso Senhor. E se tem uma coisa que Deus gosta de ver o seu povo louvando e cantando e adorando o seu santo nome. Nós vamos cantar juntos e esperamos que você aí na sua casa acompanhe conosco e louve a Deus também conosco com a mesma intensidade, com a mesma alegria, mesmo nós estando longe um do outro, mas que o Espírito de Deus possa nessa hora nos unir em louvor e em adoração ao nosso Deus. Iniciando assim o nosso culto desta noite, hino 410, Felicidade no Serviço. No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu Rei a salvação. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente e corajoso. Na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem segue ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. Boa noite, estamos aqui mais uma vez gravando o nosso culto online para você que está na sua casa, você que está na internet, de onde você estiver. A nossa ideia, nosso pensamento é que você de alguma forma seja alcançado pela palavra de Deus, pela mensagem, e que isso possa trazer ao seu coração, ao seu espírito, com certeza, alegria, a paz e o desejo de pensar um pouco conosco na palavra de Deus, trazendo para o seu coração alento,
trazendo esperança, trazendo de certa forma alegria. O contato com a palavra de Deus, ela nos proporciona esse sentimento, e que o Senhor possa nos abençoar. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela traz com certeza vida, ela traz eficácia, ela proporciona em nós, ela incomoda o nosso coração, ela traz alento, ela traz alegria. E a ideia é que ao pensarmos e refletirmos na palavra de Deus, possamos ser abençoados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você neste momento, antes de iniciarmos a meditação e também a exposição do texto bíblico. Nós vamos pensar hoje no último capítulo da carta de Romanos, capítulo 16, e eu quero, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, pensar um pouco com você nesta palavra e na exposição destes versículos. Vamos orar a Deus pedindo a direção do Espírito Santo nesta hora. Pai, nós te louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de pensarmos, de meditarmos na Tua palavra, e que o Senhor nos ensine, que o Senhor traga para nós, ó Deus, o alento, traga para nós o ensino da Tua palavra, traga para nós a alegria, e que a Tua palavra possa proporcionar nos nossos corações, ó Deus, o desejo de caminhar na Tua presença, e que a gente possa, à luz da Tua palavra, aprender, Senhor, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesse texto que nós vamos meditar. Capítulo 16 de Romanos. Que o Senhor nos ajude, nos dê alegria, nos dê a satisfação de estar mais uma vez perante a Tua palavra e esperando que o Senhor fale conosco. Nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Mesmo estando distante pela situação que vivemos, pedimos que o Senhor nos abençoe e compense essa distância, Deus, com Tua graça, com o Teu poder santo, com a Tua alegria em nossos corações. Nós te louvamos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser acompanhar a leitura aí da sua casa, onde você está, abra sua Bíblia, capítulo 16 de Romanos, é o último capítulo dessa carta, onde o apóstolo Paulo traz para nós alguns ensinos, mesmo que seja estranho a hora que a gente estiver lendo o texto, você vai entender como a gente pode tirar lições de um texto como esse, com tantos nomes, com uma certa biografia de algumas pessoas aqui resumida, mas que Deus nos ajude e nos auxilie na compreensão da sua palavra. Quero ler o texto e assim a gente vai poder iniciar a nossa exposição da palavra. A partir do verso 1, capítulo 16, ele diz assim: recomendo-vos nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor de modo digno dos santos e a ajudeis em qualquer coisa que necessitar, pois ela tem sido o amparo de muitos, inclusive de mim. Cumprimentai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais arriscaram sua própria vida por mim. Não só eu lhes agradeço isso, mas também todas as igrejas dos gentios. Cumprimentai também a igreja que está na casa deles. Cumprimentai Epineto, meu amado e o primeiro fruto da Ásia para Cristo. Cumprimentai Maria, que trabalhou muito por vós. Cumprimentai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se destacam entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Cumprimentai Ampliato, meu amado no Senhor. Cumprimentai Urbano, nosso cooperador em Cristo, e Estaques, meu amado. Cumprimentai Ápiles, aprovado em Cristo. Cumprimentai os da família de Aristóbulo. Cumprimentai Herodião, meu parente. Cumprimentai os da família de Narciso, que estão no Senhor. Cumprimentai Trifena e Trifosa, que trabalham no Senhor. Cumprimentai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Cumprimentai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido minha mãe também. Cumprimentai Assíncrito, Fleconte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles.
Cumprimentai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que estão com eles. Cumprimentai os que estão em outros. Cumprimentai-vos uns aos outros com o beijo santo. Algumas traduções trazem ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos cumprimentam. Irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que aprendestes. Afastai-vos deles, porque eles não servem a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios interesses, e enganam o coração dos inocentes com palavras doces e lisonjas, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Portanto, alegramo-me em vós e quero que sejais sábios em relação ao bem, mais puros em relação ao mal. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Timóteo, meu cooperador, Lúcio, João e Sosípatro, meus parentes, vos cumprimentam. Eu, Tércio, que redigi esta carta, vos cumprimento no Senhor. Cumprimentai-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Cumprimentai-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e também o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos, mas agora manifesto e dado a conhecer a todas as nações por meio das Escrituras proféticas, segundo o fundamento de Deus eterno, para conduzi-las à obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Um texto um pouco comprido, mas se faz necessário para que a gente possa entender à luz da palavra de Deus. O título que a gente escolheu é Cooperadores do Evangelho. Cooperadores do Evangelho. A divisão desse capítulo ela vai do versículo 1 até o 16, com a saudação que Paulo faz aos irmãos. O 17, ele começa com uma exortação, que vai até o verso 19. Então, 17, 18, 19 é uma exortação de Paulo. O 20, ele vai caminhar um pouco mais, falando sobre o contexto escatológico, a volta de Cristo, aquilo que praticamente Paulo coloca aqui, a esperança que os cristãos têm. E depois, no verso 25, ele coloca uma doxologia, um louvor, uma adoração, uma espécie de cântico de adoração, nos últimos versos, compreendendo o verso 25, 24, 25, 26 e 27. Então, com essas três divisões, espero que a gente consiga trabalhar esse texto e aprender e tirar lições para as nossas vidas. Primeiro, uma coisa importante que a gente tem aqui é que Paulo ele era uma pessoa muito preparada, ele era um apóstolo do Senhor, ele foi escolhido diretamente pelo Senhor, apóstolo que tinha uma missão, e a sua missão era pregar o Evangelho de Cristo aos gentios, e ele entende muito bem esse papel. Ele é muito preparado. Paulo tinha conhecimentos em filosofia, nas leis, e ele era uma pessoa muito preparada, talvez um dos apóstolos mais preparados teologicamente e também nos conhecimentos gerais, em tudo aquilo que ele conseguiu estudar e se preparar. É destacado como uma pessoa que lia muito e tinha bastante conhecimento, inclusive em filosofia. Ele fala com os filósofos, ele discute ao mesmo nível sem deixar a desejar nenhum tipo de conhecimento. Além da obra de Deus na vida dele, além do Espírito Santo de Deus iluminando a sua mente, como um apóstolo diferenciado das pessoas e dos outros dons que Deus deu, considerado como dom especial, dom de apóstolo, ele consegue ensinar para nós a questão da gratidão e da humildade. Olha como ele coloca os nomes das pessoas aqui, e ele destaca no primeiro momento Febe, que era uma mulher que servia em Cencreia. Cencreia era um dos portos da cidade de Corinto, é de lá que sai essa carta. Paulo estava preso em Corinto e ele conversa lá com
Febe, que já era uma irmã protetora dos irmãos, ele coloca essa condição de protetora, ajudadora, é uma serva, aquela pessoa que servia mesmo a Deus e buscava de alguma forma cooperar com o Evangelho de Cristo. Ela é a pessoa que é portadora dessa carta. Olha a responsabilidade que Febe teve nas suas mãos. Ela leva para Roma um tratado teológico com todos os tipos de doutrina que se possa imaginar: a justificação pela fé, a graça, a regeneração, o novo nascimento, a eleição de Cristo com o seu povo santo, separado por Ele, a justificação pela fé em Cristo e a santificação da sua vida, o serviço, o servir a Deus. Então a carta é completa e ela vem com um contexto muito forte na questão teológica. Veja que Paulo ele coloca aqui na sua saudação 26 nomes. E ele procura ser detalhista, não se esquecendo de cada um, de que forma essa pessoa o ajudou. E ele fala: olha, Febe é uma irmã que ajudou muito, serviu muito, ela foi até amparo para algumas pessoas. Então, receba ela muito bem, as recomendações que Paulo faz àquelas pessoas que cooperaram com o seu ministério. A ideia é pensar de que maneira a gente pode cooperar com o reino de Deus. E eu acho interessante aqui, fascinante, a humildade que Paulo tem, de mesmo sendo apóstolo e sabendo da sua função, do que ele tinha que fazer no reino de Deus, ele consegue ser grato às pessoas que o ajudaram. Gratidão. E ele vê assim uma forma de agradecer aos irmãos, citando pessoas que ele conhecia lá na igreja de Roma. Então Paulo não conhecia a igreja de Roma, mas tinha alguns irmãos. Veja que aqui Paulo tinha praticamente cerca de 20 anos de ministério já. Então ele já tinha passado por várias cidades, ele já tinha feito 3 viagens missionárias, ele tinha fundado algumas igrejas já, e ele tinha conhecimento de muitas pessoas que entenderam perfeitamente qual era o seu papel no reino de Deus de ser cooperador. E aqui ele tenta de alguma forma mostrar a sua humildade, sendo grato a Deus. Essas pessoas, elas não eram pessoas que tinham títulos ou cargos, mas eram pessoas crentes em Jesus Cristo que de alguma forma contribuíram com Paulo. E ele cita vários nomes aqui, que são nomes assim estranhos para nós, mas as pessoas tinham seus nomes e cada nome tinha o seu significado. Mas a ideia não é nem pensar tanto nesses nomes aqui, que são até estranhos para nós. Eu, pelo menos de todos esses nomes que eu li aqui, o único nome que eu já vi em alguém foi Narciso. Esse é o nome que eu conheço de algumas pessoas. Os demais nomes eu não vi ninguém ainda com este nome. Trifena, Trifosa, são nomes assim para nós que a gente nunca viu, não conhece ninguém com este nome. Talvez você não conheça ninguém com esses nomes aqui. Mas veja que é interessante pensar que essas pessoas, elas tinham seus afazeres, elas não eram pessoas que tinham títulos ou cargos, elas não foram ungidas com nenhum tipo de óleo, mas elas eram pessoas, servas de Deus, que tinham no coração o desejo de contribuir com o reino de Deus de alguma forma. Paulo fala assim: olha, tem essa pessoa, essa mulher, ela foi mãe para mim, ela foi mãe de muitas pessoas, mãe de Rufo, e minha mãe também, porque ela me adotou como se eu fosse filho. Olha, a pessoa está registrada aqui com uma gratidão de Paulo, porque ela acolhia Paulo em alguns momentos que Paulo passou na sua casa. Essa foi a forma dela cooperar com o reino de Deus. E a gente fica pensando que cooperar com o reino de Deus é você pregar, você tem que pregar, você tem que estar na igreja, você tem que orar na igreja todo culto, porque se eu não orar, olha, fui lá na igreja, não orei na igreja, não preguei, não falei nada, não li nenhum texto. Deviam ter me convidado para ler pelo menos um texto da Bíblia, porque aí assim eu faria parte do culto. Muitas vezes a gente fica preocupado com de que forma eu vou servir a Deus. E aqui tem diversas formas citadas por Paulo, e ele cita detalhes que me impressionou. Essa palavra Narciso, esse homem Narciso, ele foi uma das pessoas que ele é uma espécie de Paulo Guedes, assim, da época de Corinto. Ele foi um tesoureiro e ele trabalhava em Corinto ajudando nas partes de finanças estaduais. E sabe o que acontece com esse nome? Na cidade de Corinto, no porto, tem registro do nome dele numa pedra na calçada, Narcisos.
É interessante, historicamente, ele era uma pessoa muito influente no meio político da cidade. E muitas pessoas conheciam ele. E aí Paulo disse, olha, Narciso está mandando uma saudação para você aí. E o que mais me fascina nesses 16 versículos, para resumir, é que quando Paulo cita essas pessoas, a gente não sabe de que forma eles controlavam para saber quem eram membros da igreja. A gente não tem dados disso, mas Paulo está dizendo, em Cristo Jesus, essas pessoas em Cristo Jesus, eles estão saudando vocês, porque todos eles em Cristo Jesus. Note que cada verso que ele termina do verso, ele diz assim, olha, cooperadores em Cristo Jesus, verso 3, do verso 5 ele termina, cumprimentai essas pessoas, porque trabalhou muito por vós. Aí ele vai caminhando um pouquinho mais, e no verso 8 ele diz assim, no finalzinho, cumprimentai Implíato, meu amado no Senhor. Depois ele vai dizendo, essas pessoas todas, elas, Narciso, que também estão no Senhor, verso 11, e no verso 12 ele diz assim, olha, Pérside, que muito trabalhou no Senhor, verso 13, ele vai dizer, essas pessoas todas, cumprimentem esses irmãos aí, que eu acabei de falar, Rufo, eleito no Senhor, sua mãe que tem sido minha mãe também, e ele vai caminhando, quando chega no verso 16, ele diz, toda a igreja, cumprimentem eles, com ósculo santo, e todas as igrejas de Cristo vos cumprimentem. Veja que ser servo de Deus está ligado a ser comprometido com a igreja. Ele disse, olha, todas as igrejas e essas pessoas no Senhor. Estar no Senhor significa estar comprometido de alguma forma com a sua igreja, com aquilo que está acontecendo, com as coisas que estão sendo feitas. Em todos os momentos, Deus dá a visão de pessoas para ajudar e cooperar com o reino de Deus. Às vezes você pensa que o seu trabalho está sendo feito e ninguém está vendo, assim, nos bastidores, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe nem o que eu estou fazendo. E Paulo cita de pessoas assim que ninguém nem conhecia, mas ele disse, essas pessoas, todas elas que eu citei para vocês, elas são servas de Deus no Senhor. Então estar no Senhor, ser um cristão, significa ser igreja também, estar comprometido com a sua igreja, saber o que a sua igreja está fazendo e em que eu posso cooperar. Nunca houve uma época na igreja que eu me lembro de tantas pessoas cooperando para que o culto fosse feito online, disposição de pessoas, de gente, número reduzido, mas pessoas que dizem, vamos lá e nós vamos fazer o culto vai chegar nas casas. São pessoas que têm o coração na obra de Deus e são servos de Deus, e que às vezes ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém sabe, o seu nome não é citado, ele nunca pregou na igreja, nunca falou nada, e você fala, essa pessoa parece que ele nem faz nada no reino, né? E Paulo fala assim, olha, teve gente que me acolheu, tem igreja funcionando em tal casa, tem irmãos se reunindo em tal casa, eles estão no Senhor. E veja que Paulo conhecia essas pessoas. Como é que Paulo conhecia essas pessoas se eles não iam na igreja? Não iam nas reuniões, eles não tinham comunhão, eles não participavam da comunhão com os irmãos. Como é que Paulo ia conhecer essas pessoas? Como é que você conhece o seu irmão se ele não tem contato com você, você não conhece ele não frequenta a igreja, ele vai de vez em quando? E assim, são aquelas pessoas que têm um certo misticismo com a igreja, e na parte de conclusão nós vamos falar sobre isso. Segundo pensamento é que quando ele chega no verso 17, ele vai trazer uma exortação. Meus irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com que causam divisões e colocam obstáculos no ensino que aprendestes. Afastai-vos deles. Quem são essas pessoas? Paulo vai dar algumas dicas aqui, dizendo, olha, essas pessoas, elas, verso 18, servem a Cristo nosso, elas não servem a Cristo nosso Senhor. Elas não servem a Cristo nosso Senhor, elas não estão no Senhor, mas a seus próprios interesses. E enganam o coração dos inocentes com palavras doces e lisonjas. Olha que coisa, pois a vossa obediência é conhecida por todos, portanto alegro-me em vós, e quero que sejais sábios em relação ao bem, mas puros em relação ao mal. Até aí ele vai dizer, olha, cuidado com essas pessoas. O que essas pessoas fazem? Primeira coisa, elas causam divisão. Sabe aquele tipo de gente que ele conversa e ele vai nas casas, ele faz uma espécie de um rodeio, e ele tem um desejo próprio e uma sensação de satisfação do seu próprio desejo em relação a tudo que se entende de cristianismo. Na cabeça dele, cristianismo é os costumes que ele tem,
algumas coisas que ele adotou ao longo da tradição que ele serve, da igreja que ele serve, tem alguns costumes aqui, passa a ser doutrina inegociável, e quando aquilo fere o seu sentimento de cristão, ele perde a noção de ser servo, de ajudar de alguma maneira, de cooperar com os irmãos. Veja que Paulo, quando ele vai viajar para Roma, ele disse: eu vou contar com o auxílio de vocês, eu vou até Roma, mas a minha ideia é chegar na Espanha, e quem vai custear a minha viagem, quem vai dar dinheiro para pagar a minha viagem para lá e me sustentar na Espanha são vocês. Olha que ele sabia que aqueles irmãos eram servos e iam fazer isso mesmo. Ele já vai contando com a oferta, com a ajuda daqueles irmãos. Ele disse: agora, sabe o que eu vou fazer? Daqui eu vou para Corinto, vou levar uma oferta de Corinto até Jerusalém, porque lá tem uma necessidade, os irmãos estão precisando lá. Há uma situação de fome, de necessidade financeira, ajuda financeira. Ele faz uma coleta em Corinto, capítulo 8 e 9 de Corinto registra isso. Você pode ler depois lá, com calma. Ele faz essa coleta desses irmãos que também não eram tão abastados assim de dinheiro, mas o reino de Deus é sempre assim, pobre ajudando pobre, né? Pobre auxiliando pobre, estendendo a sua mão, o pouco que eu tenho eu divido com o meu irmão. Isso é ser cristão, isso é ser igreja. Não é marcar presença no culto e ficar com aquela questão de tradicionalismo e dizer: olha, aqui a gente não usa isso, não usa aquilo, a gente faz assim, assim, assim. E algumas pessoas querem sentir algo diferente no culto, e quando ele não sente isso, ele acha que isso não foi bom. A comunhão não foi boa, porque eu não senti assim aquela coisa, eu não senti aquela vontade de pular, de dançar, de rodear e de certa forma sentir uma coisa diferente. Aquelas pessoas que são atraídas pelo culto quando tem uma festa. Então, quando tem uma festa no culto, ele vai: não, hoje tem festa lá na igreja, hoje eu vou. E olha, e é bonito, viu? Tem pessoas que eles são atraídas pela igreja, eles acham a igreja bonita. O templo, assim, a reunião dos irmãos, todo mundo cantando ali, que coisa linda. Ele sai dali elogiando, olha que coisa maravilhosa, hoje o culto foi muito lindo. Eles são atraídos pela beleza, pela estética do culto, e vai embora, nunca mais volta. Existem aquelas pessoas também que eles são atraídas por datas especiais. Olha, é Natal, nós temos que ir na igreja, é Natal, é um clima assim de nostalgia, a gente lembra da morte de Jesus, provavelmente vai ter uma mensagem, provavelmente vai ter uma cantata de Natal, então eu vou lá na igreja hoje. A minha família me convidou, então eu vou. Ele vem na festa de Natal, no culto de Natal, depois ele não volta mais. E há outras pessoas também que eles são atraídas porque vem um pregador diferente, vem um pregador de fora. Então hoje eu vou lá na igreja, aí tem um pregador de fora, eu vou lá, eu quero ver como é que vai ser. E aqueles que vão para ver o que vai acontecer lá, vamos ver o que vai acontecer hoje lá. Eu vou sentar lá no meu cantinho, vou ficar lá, vou acompanhar o culto, quero ver o que vai acontecer. Essas pessoas são atraídas por beleza, são atraídas por momentos, por situações assim momentâneas, e elas na verdade não são atraídas pelo fato de estar junto, de ter comunhão e de cooperar com o trabalho. Então Paulo vai dar algumas exortações. Então aquelas pessoas que gostam da coisa movimentada, né? E são pessoas que definem alguns conceitos como doutrina. Por exemplo, oração só na igreja, ou então em algum lugar diferenciado. A gente tem que, de certa forma, estar presente em todas as situações, porque marcar a presença na igreja é importante, é fundamental. E eu tenho que ir, eu tenho que colocar a melhor roupa e estar lá, não importa o que eu faço durante a semana, mas eu tenho que estar lá. Então é aquele tipo de pessoa que às vezes ele vai no carnaval, ou ele acompanha o carnaval, e ele fica com um sentimento de culpa. Olha, rapaz, depois disso aqui, eu tenho que ir para a igreja. Tenho que ir para a igreja porque, olha o que eu fiz e tal, eu errei. Então ele, com um sentimento de culpa, ele vai para a igreja, mas na verdade querendo respaldar aí, dar um desconto por algo que ele cometeu de errado. Na verdade a igreja não é para isso, a igreja é para a reunião dos santos e para a gente ter comunhão. É aquilo que a gente está sentindo falta por esses dias que nós estamos vivendo, dessa pandemia. E nós oramos a Deus que isso termine logo para a gente voltar às nossas reuniões. Alguns irmãos estão com muita saudade, eu também, mas é um momento de cautela e de precaução. Então a reunião em si não é a marca do cristianismo. A marca do cristianismo é um povo que se ajuda, é um povo que coopera. Olha, eu não sou pastor, eu não sou um diácono, eu não tenho um cargo ali, mas eu estou aqui para ajudar. As pessoas chegarem e dizer: o que eu posso fazer para ajudar? Cooperar com o reino, de alguma forma eu quero ajudar.
E a ideia é a gente ter um pensamento de que isso tudo contribui para o reino de Deus, mesmo que o meu nome não seja citado na relação dos que contribuíram. E aí, a partir do verso 20, ele vai dizer: o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Essa palavra do verso 20 é uma palavra escatológica. Paulo está falando da volta de Cristo, ele está falando do reino de Deus sendo implantado na terra, a volta do Senhor Jesus, a segunda volta de Cristo, aonde acontecerá a nossa redenção. É para lá que nós vamos, e nós estamos com essa esperança no nosso coração. Verso 21, ele vai dizer mais uma saudação aqui: Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes, vos cumprimentam. E aí aparece mais uma contribuição: eu, Tércio, que redigi esta carta, vos cumprimento no Senhor. Tércio é uma espécie de amanuense, aquele que escreveu a carta para Paulo. E aí ele mesmo dá a própria saudação e coloca aqui o seu trabalho, o seu Tércio que escrevia essa carta. Ou seja, foi um prazer enorme para mim poder contribuir com Paulo, escrever os ditos de Paulo, Paulo editando e ele escrevendo. Paulo tinha vários amanuenses, entre eles Tércio era um deles. E ele dizia: eu, Tércio, contribuí com o reino de Deus de alguma forma. O que você fez, Tércio, no reino de Deus? Escrevi a carta que Paulo mandou para Roma, um tratado teológico riquíssimo em doutrinas e instruções para aquela igreja que não tinha um pastor local. Tércio foi o escritor, Febe foi a pessoa que levou a carta, conduziu a carta até lá, foi a portadora da carta. Tércio, o escritor, ele disse: olha, cooperei desta forma. Cumprimento também Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Gaio era aquela espécie de pessoa que ele tinha um dom de hospedar as pessoas, é hospitaleiro. Cumprimento-vos também Erasto, tesoureiro da cidade, e também o irmão Quarto. E aí ele vai concluindo a sua saudação: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E depois ele dá uma doxologia, um hino, um cântico de louvor. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar também, segundo o meu evangelho e pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos, o evangelho chegando aos gentios através de Paulo, mas agora manifesto e dado a conhecer a todas as nações por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para conduzi-las à obediência da fé, e ao único Deus sábio seja dado glória por todo sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Aqui ele está dizendo da propagação do evangelho para todas as nações. Não era mais algo restrito apenas aos judeus. Paulo, sendo o ministro de Deus, aquele que era o apóstolo dos gentios, o objetivo dele era: esse mistério foi guardado há muito tempo, mas agora ele está sendo proclamado em todas as nações. A ideia é: o que eu posso fazer para contribuir para que o evangelho chegue em todas as nações, para que as pessoas conheçam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que elas aceitem Jesus Cristo como o seu Salvador, tendo seus pecados perdoados e sendo selados pelo Espírito Santo de Deus. O que eu posso fazer para que o evangelho da graça alcance um número maior de pessoas? Contribuir com missões e, de certa forma, ajudar na sua igreja local, naquilo que for necessário. Todo o trabalho feito na igreja local nunca vai ser escrito. Como é que a gente pode concluir esse texto, então, e colocando algumas coisas para aplicar? A primeira delas é: ninguém consegue fazer a obra sozinho. Nenhum pastor, nenhum apóstolo. E era isso que Paulo queria dizer para aqueles irmãos em Roma: olha, eu não faço trabalho sozinho, eu tenho uma equipe, um grupo de gente que trabalha comigo. Tem gente até que escreve a carta para mim. Essas pessoas eu quero colocar para vocês, saúdem eles no Senhor, porque eles são igreja, eles estão inseridos num contexto de igreja, eles trabalham para o bem-estar da igreja, eles trabalham para que a igreja caminhe, e eu sozinho não vou poder fazer isso. Então os líderes são pessoas que precisam de gente para ajudar, e ajudam de alguma forma, e são constantes. Interessante, a pessoa começa o trabalho, começa a ajudar, depois: eu não vou mais, na lista de agradecimento meu nome não estava lá, então eu não vou mais agora, viu? Porque ninguém me agradeceu, então eu não vou mais. Então ninguém faz o trabalho sozinho. Segundo, Paulo relata o trabalho das mulheres. Olha que impressionante, ele cita várias mulheres, são 26 pessoas.
tem, se não me engano, 8 mulheres que ele cita, que foram mulheres que ajudaram e foram importantes no seu ministério. Elas não tinham cargo, e interessante que no Novo Testamento Paulo não dá ênfase a título e a cargo de ninguém, nem ele mesmo. Ele fala: eu sou um apóstolo, sou um aborto, eu sou um apóstolo assim que veio pela misericórdia de Deus. Ele não coloca aquele nome de apóstolo como uma ostentação, mas sim como um servo. Então, ele ressalta o trabalho das mulheres. Terceiro, a igreja em casa. Reuniam-se nas casas. Eles não estavam nem no templo, eles reuniam em várias casas, em vários lugares, mas as pessoas estavam lá. Elas contribuíam, elas sabiam a necessidade uma das outras. Elas se ajudavam mutuamente. A mutualidade era colocada em prática, aquilo que o Senhor Jesus orou no João capítulo 17, na sua oração sacerdotal. Então, quando a igreja se reunia nos templos, em algum lugar ela se reunia, ela já vinha com a tradição de se reunir nas casas. Quarto, não tem acepção de pessoas. Paulo tinha pessoas de vários níveis ali. Ele tinha gente simples, gente que ninguém sabia nem quem era. Ele disse: me hospedou na sua casa, me recebeu lá. E essa pessoa vai ter o seu galardão no céu. Não se preocupe, tudo que você fizer no reino de Deus, você não vai perder. Deus vai reconhecer de alguma forma. Eu não sei como, mas está tudo guardadinho lá. Eu fiz para o reino de Deus, eu fiz para o Senhor, e pronto. Ele está sabendo, ele está vendo, ele sabe do meu e do seu coração. Então Paulo tinha isso em mente: eu vou ser grato a esses irmãos de alguma forma, mas Deus vai com certeza reconhecer. A igreja, ser igreja é você reconhecer e apoiar todo o trabalho que existe na sua igreja. De alguma forma, quer ajudar. Às vezes a pessoa não tem muito conhecimento bíblico, ela não tem uma formação, mas o trabalho nem aparece, mas ela está fazendo aquilo para o Senhor. Todo o trabalho será reconhecido no Senhor. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: o Senhor vai recompensar o nosso trabalho, mesmo simples que seja. E o garoto estava lá pintando um quadro, e aí ele viu que as pessoas desenharam várias coisas, a cidade, o trilho do trem, e cada um tinha uma posição. E aí colocaram lá um trem e tudo, e aquela paisagem. Quando eles pintaram um quadro que colocaram na parede, o garoto tinha ficado de fora, disse: poxa, você não colocou nada para mim fazer, cada um tem uma coisa aí. Ele disse: não, mas agora já está terminando tudo. Ele olhou para o quadro e disse assim: está faltando a fumacinha do trem, você não colocou, deixa eu ser a fumacinha do trem. E assim eu entro nesse quadro. A gente nunca quer ser a fumacinha do trem, a gente quer ser a cidade, aquela pintura bonita, porque a fumacinha do trem às vezes ela nem sai na foto, dependendo do ângulo que você olhar a foto você nem vê. No reino de Deus a gente tem que saber: eu estou aqui para servir. O que eu posso fazer para servir ao Senhor? Jesus dá essa lição para os discípulos quando ele lava os pés dos discípulos. Pouco antes do Senhor Jesus ser sacrificado por nós, ser entregue, ele se entregou por nós. Ele chama os discípulos e diz: vamos aqui, senta aqui, uma bacia com água, uma toalhinha no ombro, eu vou lavar os pés de vocês, para vocês entenderem o que é reino de Deus, o que é servir no reino de Deus. É você servir, de alguma forma ser servo. Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se entregou, se deu, se esvaziou. E ele coloca isso na prática diante dos discípulos, quando ele lava os pés dos discípulos, demonstrando o que é ser servo. Sede firmes e constantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Deus reconhece. Louvado seja Deus, e Deus nos abençoe na nossa meditação. Assim encerramos a carta de Paulo aos Romanos. Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado por este texto, por esse capítulo que tanto nos ensina. Ser igreja, ser servo, ser cooperador. Dá-nos que compreendamos isso e que deixemos de lado, Deus, aquelas pessoas que têm um tipo de doutrina diferente, que busca o seu eu, que busca se aparecer de alguma forma, que busca estar em evidência e perde o senso, Deus, de servir, de ser servo. Ajuda-nos a entender que isso não é o certo e o correto de ser igreja. Abençoa-nos para entender também que há um contexto escatológico. Deus Todo-Poderoso, o Senhor soberano, esmagará a cabeça de Satanás. Ele vai voltar como rei, ele vai reinar e nós vamos fazer parte desse reino. Já fazemos parte desse reino aqui na terra, mas vamos ser convidados a entrar no gozo e na alegria do nosso Senhor. Aguardamos, ó Deus, então a volta do Senhor Jesus.
contexto escatológico que Paulo coloca aqui nesses versos finais, e a doxologia, que o Deus de paz, o Deus de toda a sabedoria, nos ensine, nos ajude e seja louvado para sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família, e sejam cooperadores do reino de Deus. Amém? seu nome, louva.